resumo, no primeiro trimestre eu tive cólicas moderadas no início, muita náusea, alguns vômitos, seios inchados e doloridos, um dia ou outro com uma dorzinha de cabeça, sinusite, aversão a alguns alimentos e cheiros, um pouco de sono, um leve corrimento marrom, sintomas que sumiam por dias e depois voltavam, como se nada tivesse acontecido, a sexagem fetal, repouso de 20 dias pelo hematoma, fiz 6 ultras no total, peguei ranço de uma pessoa e não é o obstetra, e engordei 400 gramas. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu primeiro trimestre de gestação do nosso bebê arco-íris. Essa é a segunda vez que eu fico grávida e assim como no ano passado, eu também descobri essa gestação bem antes do atraso menstrual. Minha menstruação estava prevista para o dia 13 de abril e no dia 6 de abril eu fiz um teste daquele mais sensível, da Famivita, e já apareceu uma linha bem fraquinha, quase invisível. Só quem é tentante sabe como é. E aí eu fui fazendo alguns testes que foram escurecendo aos poucos. E 2 dias depois eu fiz aquele digital que já apareceu lá grávida de 1 a 2 semanas. E no dia 12 de abril, que seria um dia antes da data da menstruação, seria um dia antes da menstruação, eu já fiz o de sangue, que deu positivo, com um resultado de 292. Bom, o primeiro trimestre vai da semana 1 à semana 13, então eu vou contando por semana o que eu senti, o que foi acontecendo. Nesse comecinho, os sintomas que eu tive foram os bem típicos ali, que eu costumava ter já antes da menstruação, que eram seios doloridos, cólicas de vez em quando, e aí essas cólicas foram aumentando a intensidade e a frequência, e eu lembro que um dia antes da menstruação, senti uma pontada muito forte na região do útero aqui, do baixo ventre, bem dolorosa até, mas foi isso. Aí no fim da terceira semana, eu já tive a minha primeira consulta com o obstetra e passou aquela bateria de exames de sangue que a gente já sabe e uma ultra transvaginal para que eu fizesse ali entre a semana 7 e a semana 9. No início da quarta semana, eu senti a primeira sensação de enjoo. A náusea era constante, aquela sensação ruim o tempo inteiro. Do nada vinha aquela vontade de vomitar, era o início de tosse com vontade de vomitar. Era do nada, toda hora isso. Mas eu não vomitava ainda. E foi na sexta semana que eu vomitei pela primeira vez, das poucas vezes que isso aconteceu. E foi nessa semana também que eu tive um corrimento marrom, que já foi suficiente para me atacar uma leve crise de ansiedade, levando em consideração a perda que nós tivemos no ano passado. E falando em crise de ansiedade, durante a gravidez, até agora, essa foi a única vez que eu tive. Graças a Deus. Falei com o médico sobre esse corrimento marrom e ele me orientou a usar progesterona via vaginal durante 14 dias. No fim da sexta semana, eu já estava conseguindo voltar a comer ovos mexidos, que antes eu comia todo dia, hoje eu como todos os dias também, mas nesse início era impossível. Na sétima semana, eu fiz a primeira ultra, que foi uma transvaginal. Nossa, eu estava muito nervosa, com aquele medo terrível de não ouvir o coraçãozinho. Eu me tremia, era difícil de respirar, mas deu tudo certo. Coraçãozinho do meu bebê batendo, um alívio imenso. Na primeira gestação eu não cheguei a ouvir os batimentos cardíacos, então foi um misto de emoções que eu nem consigo explicar. Ainda na sétima semana, eu sonhei que fazia um chá revelação e era um menino. De sintomas, eu só continuava com cansaço, uma moleza. Eu notei que os enjoos começaram a diminuir, foram diminuindo ao longo dos dias. Teve dia que eu não senti enjoo, mas os seios continuavam inchados e doloridos e um pouco de cólica. Até que os sintomas sumiram de vez. Eu achei muito cedo para eles sumirem e juntando com o corrimento marrom que eu tive na semana anterior
Isso já foi suficiente para me deixar muito preocupada, porque a ausência de sintomas foi uma das coisas que eu percebi antes da minha perda do ano passado. Para me deixar mais angustiada, no fim da 7ª semana, eu sonhei que o coraçãozinho do bebê tinha parado de bater. E nesse dia, o único sintoma que eu tive foi um leve enjoo muito rápido no fim do dia, porque eu tinha cheirado alguma coisa que eu achei que estava estragada. No dia seguinte, na 8ª semana, começando a 8ª semana, eu continuava sem sintomas, estava zerada de sintomas. Todos sumiram, sem inchaço, sem dor nos seios, nadinha. Fui falar com o obstetra, falar sobre essa minha preocupação e que eu gostaria de um pedido para fazer uma ultra, para ver se estava tudo bem com o bebê, para ficar tranquila. Ele só me deixou mais chateada, falando coisas que eu não precisava ouvir naquele momento e não me deu o pedido. Mas eu estava muito angustiada, eu precisava fazer esse ultrassom, precisava saber se estava tudo bem. E eu já tinha ligado para várias clínicas e nenhuma fazia sem o pedido médico. Aí minha irmã conseguiu uma clínica que aceitava fazer sem o pedido médico e conseguiu uma vaga para aquele mesmo dia, o que é um milagre, que nunca mais eu consegui isso. E aí eu fui fazer. Graças a Deus o bebê estava bem, os batimentos certinho, tudo certo, mas descobrimos um hematoma, que é um pouco de sangue, que geralmente fica acumulado ali próximo ao saco gestacional. Não se sabe o motivo, por que acontece. Pode ser que durante a implantação ali, algum vasinho possa ter rompido, não se sabe o motivo. A médica que fez o ultrassom me explicou que é algo comum no início da gravidez, não que seja tranquilo, mas que é algo que pode acontecer e que na maioria das vezes vai evoluir bem, vai se dissolver. Ela me orientou a fazer repouso e eu já estava usando a progesterona e continuei. Eu já havia ouvido falar sobre hematomas e saindo da ultra já comecei a pesquisar mais sobre o assunto, saber se tinha alguma coisa que eu poderia fazer para melhorar mais rápido ou que eu deveria evitar. E vi muitos relatos positivos, alguns nem tanto, infelizmente, porque se o hematoma continua crescendo, ele pode acabar descolando o saco gestacional e com isso ocorrer um aborto. Isso foi numa sexta-feira e eu tinha consulta com o obstetra na segunda-feira. Então eu nem falei nada com ele do hematoma a princípio, deixei para falar na consulta, até porque eu ainda estava um pouco revoltada com ele e já sabia que não tinha muito o que fazer além de esperar que ele se dissolvesse, de esperar o hematoma sumir. Seguindo na 8ª semana, tive uma sinusite fortíssima, vomitei algumas vezes, eu não ficava mais enjoada constantemente, só que do nada vinha uma vontade de vomitar. Tive febre, dor no corpo, muita fome, mas eu não conseguia comer. E para melhorar a sinusite, o que eu fiz foi tomar muita água o tempo inteiro, até de madrugada. Até de madrugada eu acordava para beber água. Lavagem nasal a cada 3 horas, dia e noite. Eu lavava com água morna filtrada, sal e 2 gotinhas de própolis sem álcool. E em 2, 3 dias eu melhorei, sem precisar tomar remédio, que era a minha intenção. Apesar de ter sido uma sinusite ainda na 8ª semana, fizemos a sexagem fetal e de sintomas só os seios levemente doloridos. Na consulta com o obstetra, mostrei a ultra que sinalizava o hematoma. Ele me orientou a continuar com progesterona, repouso relativo com esforço leve. Mas eu decidi esforço nenhum e máximo de repouso, mesmo já sabendo que não existem estudos que comprovem, que indiquem que repouso e progesterona trazem, de fato, grandes resultados na melhora desse quadro. Mas eu preferi fazer o que eu podia e o que me deixaria mais tranquila. Mas não consegui fazer o repouso do jeito que eu gostaria, porque eu estava com a sinusite. Levantava muitas vezes para fazer a lavagem e para fazer xixi, porque eu estava bebendo muita água. Além
de uma tosse horrorosa que apareceu quando estava ali no fim da sinusite, que me fazia contrair o tempo inteiro, e aquilo eu ficava pensando, nossa, vai piorar isso aqui, não sei. Coisas que passam na cabeça da grávida ansiosa. Ainda na consulta com o obstetra, ele passou um remédio para tireoide, porque o meu TSH estava alto para a gravidez. E isso é muito perigoso. E me orientou a repetir a ultra dali uns 10 dias para avaliar o hematoma. Na 9ª semana, nós abrimos o resultado da sexagem fetal. Era o almoço de aniversário do meu esposo. E o sonho que eu tive lá na 7ª semana estava certo. É o menino, é o nosso Vicente, nosso arco-írisinho tão desejado. Na 9ª semana ainda repeti a ultra para ver como estava esse hematoma, e mesmo de repouso e com a progesterona, o hematoma havia aumentado. A médica que fez a ultra me acalmou, explicou que, apesar do hematoma ter aumentado, o saco gestacional e o bebê também cresceram. Então, comparando o aumento do hematoma com o saco gestacional, eles estavam em proporção. O hematoma não havia crescido mais do que o saco gestacional. Alguma coisa assim. Eles meio que cresceram juntos, mais ou menos isso. O médico então orientou a continuar com repouso e progesterona e repetir a ultra novamente dali 10 dias. Aí, nesses 10 dias seguintes, eu só levantava para ir ao banheiro, beber água e levar meu cachorrinho no quintal. Meu quarto fica no 2º andar, mas desde a primeira ultra lá que identificou o hematoma, eu não subi mais. Eu não dormi mais no meu quarto, passei a dormir no sofá da sala para evitar subir e descer a escada. Na 10ª semana, eu estava novamente com aversão a coisas específicas e não chegava a ser um enjoo. Ainda tinha aquela aversão a carne cozida, carne de panela, frango, cheiro de salgado frito, coxinha de frango então, cheiro de comida cozinhando, do que vinha dos vizinhos, e o intestino preso seguia. E na verdade, hoje eu estou com 27 semanas e segue aqui a dificuldade. Mas eu já aprendi um jeitinho, eu fico ali, quando eu vejo que já tá 2, 3 dias, eu já falo, opa, vamos lá, fico ali 10 minutinhos de cócoras e vou pro banheiro, elevo as pernas com meu banquinho e tudo certo. Com 11 semanas, repeti a ultra para avaliar o hematoma. E ele sumiu. Graças a Deus, desapareceu, se dissolveu, sem hematomas. Foi um alívio imenso para a família toda. Finalmente, eu poderia começar a fazer meus exercícios, respirar em paz, porque até então eu tinha feito no início da gravidez os exercícios e depois eu parei. E como eu já estava ali na semana 11, dali 2 semanas já chegaria ao 2º trimestre, que dizem que é maravilhoso, muita energia, muita alegria, tudo de bom. Então ia casar certinho, ia começar meus exercícios, ia dar tudo certo. Confia, confia. Com 13 semanas, eu fiz a ultra de translucência nucal, também para ver as artérias uterinas, e também tive a minha consulta com o obstetra e tudo certo, os exames todos bons, deu tudo certo. Então, em resumo, no primeiro trimestre eu tive cólicas moderadas no início, muita náusea, alguns vômitos, seios inchados e doloridos, um dia ou outro com uma dorzinha de cabeça, sinusite, aversão a alguns alimentos e cheiros, um pouco de sono, levantava ali no máximo uma vez para fazer xixi durante a noite, um leve corrimento marrom, sintomas que sumiam por dias e depois voltavam, como se nada tivesse acontecido. A sexagem fetal, repouso de 20 dias pelo hematoma, fiz 6 ultras no total, peguei ranço de uma pessoa e não é o obstetra, e engordei 400 gramas. Eu considero que, apesar dos sustos, foi um trimestre bem tranquilo, não tive muitas mudanças de humor. É isso. Esse foi o primeiro trimestre. Eu estou agora finalizando o 2º trimestre e no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês também como foi esse 2º trimestre, sobre algumas dores e sintomas bem chatinhos e se tudo realmente ficou tão maravilhoso no 2º trimestre
como a gente ouve falar por aí. Não tem fotos e vídeos para mostrar da barriga, porque na minha cabeça aquela barriga ali era minha mesmo, era a gordurinha. Então fiz pouquíssimas fotos e não fiz foto em pé, só fiz foto deitada. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.